Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Para quem não me conhece, sou o professor Ener Monteiro, sou professor de informática do IFPA Campus Santarém e nesse vídeo explicarei como configurar e utilizar o OBS Studio para gravação de videoaulas, como uma proposta metodológica para esse período de aulas remotas na instituição. Antes de iniciarmos a prática, executaremos um passo a passo de cada configuração. Irei mostrar alguns conceitos que são necessários vocês aprenderem antes de trabalhar com a produção, gravação, edição e publicação de vídeos. Então, primeiramente, vou mostrar para vocês esses conceitos fundamentais, só para você dar uma organizada para você produzir aulas de qualidade. Então, na aula de hoje nós vamos aprender o seguinte: como baixar e instalar o OBS Studio no Windows ou Linux, conhecer a interface do OBS e os principais comandos, apenas isso. Aplicar as principais configurações, são configurações básicas para que a qualidade do vídeo e do áudio sejam adequadas para as suas aulas. Criar cenas e inserir elementos, como gravar um slide, como inserir a sua webcam para aparecer e dar uma melhor interação com o aluno. E, consequentemente, como gravar a webconferência para disponibilizar depois para que ele possa revisar o conteúdo. Antes de fazer tudo isso, você precisa entender alguns conceitos. Primeiro, para você gravar uma videoaula, você tem que ter noção de que tudo tem que estar bem planejado para que o conteúdo seja muito fácil de entender. Primeiro, você tem que fazer uma breve produção. O que é essa breve produção? Produção é o planejamento, criar um roteiro, posicionar bem a câmera, criar uma boa iluminação para seu ambiente não ficar escuro, e assim você consegue trabalhar com o mais adequado possível para a sua gravação. Então essa é a parte de produção. A gravação é quando você já tem todo esse ambiente planejado e começa a executar, utilizando o software e o hardware adequado. O que seria o software? Os programas. O que seria o hardware? A câmera, o computador, devidamente configurado. E o que é a edição? A edição, ela é um processo de pós-produção. É quando você já gravou e quer tirar erros que aconteceram durante o processo de gravação. Aí você pode tirar a cena, melhorar o áudio, excluir erros que podem ter acontecido durante o processo de gravação. E a publicação? Já é o processo quando todas as cenas já estão mais adequadas e construídas. Então, quando você passou pelo processo de produção, fez a gravação, tirou os erros que você detectou, você tem o material pronto para publicação. E é na publicação que você escolhe o formato que vai ser executado no dispositivo do aluno. Então você tem as videoaulas que você fez pronta para ser executada e disponibilizada para o seu aluno. Vou mostrar para vocês um software que é muito útil, que é o software chamado OBS. O que é o OBS? Ele é um programa simples, denominado Open Broadcaster Software. Ele é um software aberto que serve para você gravar a tela do seu computador, bem como gravar stream para disponibilizar em plataformas de lives. Então, esse software, ele é um software livre, ou seja, quando você instala no seu computador, você não tem problema nenhum com o uso de licença ou infringe qualquer tipo de regra. Ele é totalmente livre. Outra característica do OBS é que ele é multiplataforma. Você pode instalar em qualquer sistema operacional que ele aceita a compatibilidade. Um desses sistemas operacionais, de exemplo, é o Windows, o macOS e o Linux. Nesse caso eu estou usando no Linux. Se você usa no Windows, também não terá problema de utilizar esse programa. Além disso, de ser um software multiplataforma, ele oferece uma interface bem simples e prática, onde você pode facilmente utilizar os seus recursos. E eu vou mostrar para vocês quais são essas cenas. Então vamos lá? Para baixar o OBS compatível com seu sistema operacional, você tem que entrar no site oficial do OBS Studio, clicar no botão que representa o sistema operacional que você utiliza. Nessa aula, nós vamos utilizar como exemplo o sistema operacional Windows, pois a maioria dos usuários ainda utilizam esse tipo de sistema operacional. Nessa aula, nós vamos utilizar como exemplo o sistema operacional Windows, pois a maioria dos usuários ainda utilizam esse tipo de sistema operacional. Diálogo onde apresenta o nome do programa que você vai baixar. Nesse caso aqui, veja que o arquivo é relativamente pequeno, mas o software é extremamente poderoso. Clicando aqui em salvar arquivo, você determina o local que vai ser salvo esse documento, clique em salvar.
Depois de salvado o arquivo, você vai abrir e executar o instalador do seu programa OBS. Você vai clicar 2 vezes nele. Ao clicar, será exibida uma caixa de diálogo pedindo permissão para a instalação. Você clica assim. Exibido o assistente de instalação, você vai clicar no botão Next na tela de boas-vindas. Se essa mensagem aparecer para você, significa que você não tem instalado uma biblioteca extremamente importante para o OBS funcionar. Mas veja que o próprio assistente já direciona para a página de download para você baixar, instalar e depois voltar para o assistente de instalação. Clique sim para baixar essa biblioteca que é necessário para o OBS funcionar. Ao clicar em sim, você é redirecionado para a página de download dessa biblioteca. Nessa página, você vai encontrar o link que, ao clicar, será executado o download para instalação no seu sistema operacional Windows. Você clica no link, clique em salvar e clique em salvar. Pronto, foi feito o download do arquivo. Você vai clicar 2 vezes nessa biblioteca que o OBS pediu para instalar. Você vai concordar com os termos e condições de licença e instalar. Aguarde o processo de instalação, dê a permissão para o sistema operacional instalar. Pronto, a instalação foi executada com êxito. Agora você pode voltar a executar novamente o assistente de instalação do OBS Studio. Clicando 2 vezes no assistente de instalação, novamente ele vai pedir a permissão, você clica sim. Você clica Next na primeira página de boas-vindas do assistente de instalação. Aceita o contrato de licença, explicando que ele é um software livre e que você pode usar sem problema algum. Pressione Next. Essa é a pasta padrão onde é instalado o OBS Studio. Não faça nenhuma alteração. Clique apenas em Install. Espere o processo de instalação finalizar para que nós possamos continuar a configuração do OBS. Ao clicar em Find para terminar a instalação, ele exibirá a tela do OBS. Ao abrir o OBS pela primeira vez, você observa uma pequena mensagem que pergunta para você: você gostaria de executar o assistente de configuração? Você também pode definir manualmente as suas configurações clicando no botão Configurações na janela principal. Nós não vamos acionar o assistente, porque essas configurações eu vou mostrar passo a passo como executá-las. Você vai utilizar o botão Configurações, que está aqui na janela, na tela inicial do programa. Então você vai clicar não para não executar a instalação. Ele alerta que se você mudar de ideia, você pode acionar o assistente de configuração clicando aqui no menu Ferramentas. Então nesse caso, você vai clicar OK e nós vamos iniciar a configuração e a apresentação da tela do OBS. Agora que você instalou o OBS, nós vamos iniciar apresentando a interface e as configurações do programa. Nós vamos focar apenas nas principais configurações que são necessárias para você gravar sua aula. Vamos lá. A interface do OBS ela tem uma característica muito simples, ela é maleável, ou seja, você pode movimentar e mudar a disposição de lugar. Mas eu recomendo que antes de você fazer isso, mexer na interface, você grave um perfil, tá? Você vai clicar aqui em novo nome, você vai dar um nome, perfil, vídeo aula. Esse perfil aqui ele serve para você guardar essas configurações que você vai fazer, para que você não tenha que refazer quando você colocar as cenas e assim sucessivamente. Recomendo. Depois de gravar os perfis, nós vamos passar por um outro processo, que é as configurações. Essas configurações vão garantir que a sua videoaula seja gravada no formato adequado, com qualidade adequada e com áudio extremamente audível para o seu aluno. Então vamos realizar essas configurações. Clicando nesse botão Configurações, será exibida uma pequena janela que a gente chama de caixa de diálogo, onde temos algumas opções que vamos precisar alterar. Essas opções elas são caracterizadas por geral, transmissão, saída, áudio, vídeo, teclas de atalho e avançado. Não se preocupe, você não tem que conhecer
todos esses detalhes. Vamos focar só nas principais que são necessárias você utilizar. Primeiro, aqui na opção geral, onde temos o tema, é só uma questão de visual. Como é que você quer deixar o tema do seu OBS? Eu, particularmente, gosto da opção que é Dark, que é a opção padrão que vem instalado no OBS. Ele deixa com um conforto visual melhor, na minha opinião. Se você quiser, deixe. Recomendo também que você marque essas 4 caixas de diálogo. Por quê? Essas 4 caixas de diálogo, elas são caixas de diálogo de alerta, de segurança, para quando você clicar nos botões de gravação, de iniciar gravação, interromper gravação, e ela pede confirmação. Às vezes você clica sem querer e isso é muito chato, você perder a sua aula porque clicou no lugar errado. Então, quando você marca essas opções, ao clicar no botão, ele vai dar um alerta e perguntar se você realmente deseja salvar ou iniciar uma transmissão. Tudo bem? Então eu recomendo. É apenas essas recomendações que eu indico para essa guia geral. Na guia transmissão, ela serve para você criar o link de autorização com a plataforma que você fazer a transmissão. Mas nessa videoaula eu não vou mostrar como fazer a transmissão, apenas a gravação da sua aula no seu computador. Então vamos pular para a opção saída. Aqui na opção saída, ele vem configurado no modo de saída simples. Você vai mudar para avançado para que você tenha acesso às configurações mais avançadas do seu programa. Clicando no modo avançado, vou pular a guia transmissão porque não é o foco da aula e vamos passar para a gravação. Aqui na gravação, você tem os tipos de opções que você vai utilizar para a gravação, como o caminho da gravação, que é o local onde você vai guardar suas gravações. Então, eu recomendo que você clique no botão localizar e deixe numa pasta estratégica para as suas aulas. Por exemplo, vou colocar aqui OBS aulas e vou clicar em abrir. Então, toda vez que eu clicar no botão iniciar a gravação, as minhas aulas serão direcionadas para esse local. É uma forma de ficar bem organizado e você localizar seus arquivos. O formato de gravação ele é importante, porque é ele que determina como vai ser construído as imagens no seu arquivo final de gravação. Existem vários formatos, como MKV, MOV, MP4, FLV e outros formatos. Esse formato MP4 é o mais popular, mas ele já passa por um processo que a gente chama de compressão. Eu recomendo você gravar no formato MKV, apesar de que no final você vai ter que fazer a conversão para MP4. Mas eu vou ensinar no final da aula como fazer essa conversão. O MKV é bom porque se tiver qualquer tipo de erro ou corromper o arquivo durante a gravação, você mesmo assim vai conseguir acessá-lo, porque ele está no seu formato bruto, original. Tudo bem? Faixa de áudio é a quantidade de dispositivos de entrada que você tem no seu dispositivo. Por exemplo, se eu tenho só o microfone, não vou utilizar nenhum outro equipamento para gravar a não ser o meu próprio microfone, então deixo unicamente uma faixa de áudio. O encoder. O encoder, na verdade, é o seguinte. É ele quem converte uma informação que é capturada pelo hardware do computador em informação de código. Mas você não precisa saber como funciona detalhadamente isso. Você tem que saber qual escolher. Por exemplo, o encoder que está aparecendo aqui, NVIDIA NVENC H264, representa uma placa de vídeo dedicada. Ou seja, essa placa de vídeo dedicada, ela pode usar o processamento dela para gravar, ok? Se você tem uma placa de vídeo, o desempenho do seu computador melhora bastante e você pode utilizar esse recurso. No entanto, tem algumas que podem apresentar incompatibilidade. Você pode escolher essa opção, selecionar ela e testar para ver se vai funcionar no final, ok? Nesse caso, no meu computador, eu utilizo o próprio processador como encoder, que é o X264. Eu vou utilizar essa opção aqui na aula. Quando eu seleciono o encoder X64, eu estou dizendo qual é o dispositivo de hardware que vai gerar a codificação para o meu vídeo. Então selecione o que você desejar. Ou a sua placa de vídeo, eu vou colocar o 264. Outra coisa interessante é o controle da taxa de bits, que é o CBR. O CBR, que ele vem do inglês que é Constant Bit Rate, ele representa como é que durante a gravação a qualidade vai permanecer
durante todo o processo de áudio e vídeo. Esse formato é um formato técnico, você não precisa conhecer detalhadamente, você só precisa selecionar ele para garantir a mesma qualidade do áudio e vídeo do início até o final da gravação. Só selecione. Aqui na taxa de bits, representa a qualidade com que você vai gravar esse vídeo. Por exemplo, se você tiver uma placa de vídeo dedicada, se você selecionar aqui e funcionar, você vai deixar NVIDIA, você vai colocar em torno de 10.000. Se você vai selecionar o encoder para o processador, você vai colocar a opção numa média de 3.500 a 4.500 kbps, que é a taxa de bits para uma gravação com qualidade. Ou seja, ela é uma taxa que você vai conseguir ler todas as letras que estão pequenininhas com qualidade no seu vídeo. Depois de feito isso, você não faz nenhuma alteração daqui para baixo. Só vai alterar o quê? Formato, MKV ou MP4. MKV é que se tiver algum erro você vai conseguir abrir mesmo assim um arquivo, então recomendo. O encoder, que pode ser o seu processador, que é o X264, ou a sua placa de vídeo se tiver no seu computador. E a taxa de controle de bits, que é no formato CBR, para garantir a qualidade do áudio e vídeo, tanto no início até o final da gravação. E a taxa de bits é o tamanho do arquivo, é a qualidade com que ele deve ser gravado para que seja legível nas suas videoaulas. Em torno de 5.500 a 4.500 é uma ótima qualidade. Clique em aplicar e vamos passar para a próxima opção, o áudio. Como você selecionou aqui na gravação que vai ter apenas uma faixa de áudio, então na opção áudio você só vai alterar a faixa 1, ignore as outras. Na faixa 1, coloque uma taxa de áudio de 192. O que quer dizer 192? É que é uma qualidade de áudio boa, tem uma qualidade praticamente igual ao formato MP3 dos dispositivos de música que você utiliza no seu celular. Então deixe essa qualidade que ela é muito adequada para suas gravações. Pronto, o áudio é só isso. Em Buffer Replay, isso daqui é só um recurso que é utilizado para quando, por exemplo, você está transmitindo uma live stream de um game e você, durante a sua transmissão, quer fazer replay das cenas. Isso você não vai utilizar na sua videoaula, então não é necessário você fazer nenhuma configuração aqui. Agora que você já sabe a saída, vamos passar para áudio. Em áudio, você também não vai alterar nenhuma dessas opções, mas vou dizer para que serve, tudo bem? A taxa de amostragem é a qualidade com que é gravado, a frequência de hash do seu áudio, os canais DX estéreo, que é para ter aquele controle do lado esquerdo e do lado direito da sua audição, e os dispositivos, como é que você vai utilizar. Por exemplo, o áudio da área de trabalho, como é que você vai capturar a saída? Deixe a opção Default, que ele vai capturar a saída de áudio padrão do seu computador. Aqui no dispositivo do microfone, que é o dispositivo áudio mic da área de trabalho, que é o mic auxiliar, você seleciona o microfone que você está usando. Pode ser o microfone interno do seu computador, e nesse caso, como eu estou usando uma placa de áudio externa USB, eu seleciono ela para gravar as minhas aulas. E o restante você não ativa, só se tiver mais de um microfone. Tudo bem? E as outras opções você não vai precisar alterar. Vídeo. A resolução base. Nesse caso aqui é a resolução da tela que você está gravando no seu monitor. Então você deixa uma resolução mais compatível possível para que seja visualizado o OBS e ele se adeque aos menus. Eu deixo aqui, por exemplo, a resolução de 1366 por 768, que é o mais próximo do HD, que é o formato High Definition. E a resolução de saída, eu coloquei o formato HD também, porque a maioria dos celulares dos alunos executam esse tipo de formato. Então deixe selecionado a opção HD. E essa outra parte aqui você não vai alterar, porque não há necessidade. Só a resolução da tela base, que é a resolução do seu monitor, do que você está gravando, e a resolução de saída, que é a escala, que é a resolução, tamanho do formato de vídeo que vai ser executado. Deste formato HD, que a maioria dos celulares e dispositivos
utilizam ainda esse formato. Teclas de atalho não será necessário você utilizar essa configuração. Aqui é só se você quiser utilizar comandos para fazer ações ao invés de clicar em botões no OBS. Se você quiser, pode pesquisar depois com calma e criar os seus próprios atalhos. Na opção avançado, ele só vai dar algumas opções de cor, ou como é que vai ser gravado o vídeo, como o nome, dia, mês, hora, minutos e segundos. Isso são configurações que você pode ver depois com calma, mas não há necessidade alguma de você alterá-las. Clique em aplicar e pronto. Suas configurações iniciais estão prontas para ser executadas. Agora que você terminou as configurações, nós vamos fazer a alteração das nossas cenas para gravar nossas aulas. Parece um pouco difícil, mas são apenas essas configurações que você tem que fazer para o programa estar pronto para gravar suas aulas com qualidade. Agora temos que montar o ambiente, que é as cenas. Por exemplo, na interface do OBS, essa área aqui, que nós vamos chamar de cenas, ela tem uma finalidade. A cena é o espaço utilizado para criar os ambientes para otimizar o seu trabalho. Tudo bem? É nela que você, por exemplo, vai criar várias transições. É como se eu dissesse assim, nessa cena vai ter o meu slide. Na cena 2 vai ter a gravação da webconferência ou a minha webcam. Você que vai escolher nesse processo. Então vamos criar cenas para gravar a sua videoaula de um slide que você quer expor para os alunos, gravando o seu microfone e a sua webcam. Fonte. O que são as fontes? A fonte é nesse local onde você pode adicionar os recursos ou componentes que estão atrelados à sua cena. Por exemplo, vou clicar nesse botão, ó. Eu posso adicionar aqui a captura da janela de um programa que está aberto. Posso capturar a tela do meu monitor principal, se eu tiver 2 monitores, do meu segundo monitor. Posso capturar a minha webcam, a câmera. Posso capturar uma outra entrada de áudio que não é o meu microfone que eu estou usando. E posso inserir vídeos, imagens e assim sucessivamente. Mas a gente vai ensinar os principais para você gravar sua aula. E aqui nós temos a opção de mixer. O que é o mixer? O mixer é onde eu capturo a entrada de áudio, que nesse caso aqui é o meu microfone, e a saída é o que eu estou ouvindo no meu ambiente do meu computador. Ok? Essas duas opções já foram configuradas aqui, ó, em configurações, áudio, em dispositivos. Mas se você não quiser configurar por aqui, você pode acessar pelo mixer de áudio. Aqui, por exemplo, para selecionar o microfone, eu clico nessa engrenagem, vou em propriedades e posso escolher qual é o microfone que eu quero capturar o áudio. Nesse caso, eu posso escolher o microfone da minha interface de áudio ou o microfone interno, se você tiver. Ok? Eu também posso colocar filtros. Por exemplo, clicando nesse botão mais, aí eu posso colocar ganho. Aí eu clico OK. Aí eu posso aumentar, veja bem aqui, ó, como está modulando, né? Eu posso aumentar o ganho se eu achar que o meu microfone está capturando o áudio de forma muito baixa. Aí eu posso aumentar o ganho dele, tá bom? Isso é uma dica para se o áudio estiver muito baixo na sua gravação. Aqui na parte de Desktop Áudio, eu vou clicar nessa engrenagem também, venho aqui em Propriedades, eu posso escolher de onde vai ser capturado a minha saída de áudio. Se vai ser do meu computador ou da minha interface de áudio. Eu deixo o default, que ele captura o padrão, quem está selecionado por padrão nos meus controles de áudio. Ok? E aqui eu posso controlar a altura do microfone, o ganho dele. Eu deixo aqui nessa parte, entre o amarelo e o verde, que é para não estourar o áudio, para não capturar chiados também. Ok? E essa grande tela aqui é o preview, é o que eu vou visualizar durante o processo de gravação. Vamos criar então nosso primeiro ambiente de gravação. Vamos supor que você está gravando o seu slide, o seu microfone e a sua webcam para aparecer para o aluno, para ser exibido uma melhor interação. Então vamos primeiro. Aqui em cena, eu vou clicar com o botão direito, renomear e vou colocar essa como cena 1. Essa cena 1, ela vai ter apenas a tela do meu slide.
Aí eu vou executar aqui o meu slide. Eu vou executar agora o ambiente para aparecer o slide. Vou clicar aqui em mais e vou pedir captura de janela. Nessa captura de janela, eu posso renomear aqui nesse campo para ficar mais intuitivo. O que é captura de janela, né? Ela captura as janelas dos programas que estão abertos no seu computador. E eu quero capturar o slide que eu acabei de abrir. Então, eu vou colocar aqui slide. Vou clicar OK. Aí, eu vou procurar aqui, ó, o slide, apresentação. Olha, acabei de achar aqui a apresentação. E vou clicar, selecionei a janela da apresentação, que eu estou colocando como exemplo, vou clicar OK. Vou diminuir, ó, pelas essas alças de redimensionamento, que são esses pequenos botõezinhos no canto, ó, até que ela ocupe adequadamente a janela do OBS. Aí eu deixei, encaixei. Esse aqui é o meu slide que já está aparecendo lá na minha apresentação. Agora vamos dizer que eu queira, nessa cena 1, além de apresentar o slide, inserir a webcam para dar uma melhor interação com o aluno. Então, vou clicar aqui em adicionar, dispositivo de captura de vídeo. Aí ele vai aparecer esse nome padrão. Para melhor identificar, você pode colocar o webcam, que é a webcam do seu computador. Aí você clica OK. Veja que já aparece. Lembrando que se você tiver uma outra câmera de melhor qualidade, a imagem fica melhor. Então, nesse caso, como é uma webcam interna, a qualidade é bem inferior. Aí você pode alterar o brilho, se você quiser, ó, achar que está muito escuro, a saturação das cores, o contraste, e assim sucessivamente. Aí clica OK. Essa janelinha, quando você clica e segura com o mouse, você pode movimentar para onde você deseja. Ó. Aí você pode diminuir, clicando nessas alças, e deixar na posição estratégica para apresentar o seu slide. Lembrando que você pode configurar para que todo o conteúdo da sua apresentação fique estrategicamente nessa área e a sua câmera fique aparecendo. Aí o que vai acontecer? Você vai clicar em iniciar a gravação aqui. Quando você clicar em iniciar a gravação, ele já está gravando o que está acontecendo aqui na tela, tanto o áudio quanto o vídeo. Aí você vai abrir o programa aqui do slide e você vai continuar apresentando. E aí você vai fazendo toda a sua apresentação. Se em qualquer momento você perceber, ó, isso aqui é um exemplo, né? Que a sua webcam está cobrindo, você pode diminuir, ó. Pronto. Aí você pode continuar fazendo a sua apresentação. Ah, pessoal, cobriu uma parte da figura lá e eu quero que o meu vídeo da webcam desapareça. Você pode vir bem aqui no olhinho da webcam, ó, e ela desaparece. Você pode continuar gravando. Estou gravando lá a aula. Aí o aluno, depois, você vai poder, ó, fazer todo o processo de gravação. Ok? Aí eu vou agora parar a gravação. E ele vai pedir, ó, tem certeza que deseja parar? Sim. Pronto. Ele já salvou naquele local que nós configuramos anteriormente. Essa é um exemplo de gravação do slide. Eu capturei a janela do slide que estava aberto, tá bom? E agora eu vou mostrar para vocês como gravar a webconferência. Na cena 1, nós aprendemos a capturar a janela de um slide e inserir uma webcam. Aprendemos que podemos movimentar e também podemos sobrepor as opções mexendo nesses ícones. Podemos ocultar, clicando no olhinho e deixando numa posição adequada, ou também usar todas as configurações necessárias para esse recurso. Na cena 2, nós vamos aprender a adicionar e gravar a webconferência. Veja o seguinte, nós já abrimos a webconferência. Agora nós vamos gravar essa tela pelo OBS. Como é que faz isso? Aqui no OBS, na cena 2, eu vou adicionar uma captura de janela ou tela. Para capturar a sua webconferência, eu vou pedir para que você escolha a opção captura de tela. Por quê? Porque na captura de tela, além de capturar
o que está acontecendo na tela do seu computador, você também pode capturar os submenus, itens que estão relacionados à ação que você está fazendo na janela. Então é muito bom para quando você quer explicar alguma coisa para o seu aluno que não está dentro da webconferência, mas nos menus por fora. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, na captura de tela, um nome para identificar ela, que será a captura da webconferência, né? E vou clicar OK. Aí eu vou escolher a tela. Bem aqui na tela, se você tiver 2 monitores, você pode capturar o que está sendo exibido em um dos 2 monitores. Se você tiver apenas um monitor, você captura na tela do monitor principal. Aí você clica OK. Nesse caso aqui, eu vou querer que seja exibido a webconferência, né? Então eu vou escolher aqui para capturar o monitor 1, clico OK. Aí pronto, eu já estou capturando a webconferência. Aí vou clicar aqui em iniciar a gravação e vou continuando todo o processo de aula com os meus alunos, vou falar no microfone e tudo está sendo capturado aqui na opção, ok? Veja que é muito simples. No final, eu vou parar a gravação, clicar em sim e está salvo. Tudo bem? Então, essas foram as principais configurações do OBS para gravar a sua aula. Tanto o seu slide com a câmera, quanto a sua webconferência. Tudo isso utilizando a opção de cenas e fontes do OBS. E também aprendemos a configurar o microfone, onde nós aprendemos a selecionar o microfone e também colocar alguns filtros para melhorar a qualidade do áudio. E é isso, gente. Muito obrigado e até a próxima aula.